Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso canal, sejam bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Algumas pessoas me pediram para anotar o nome de pessoas que estão doentes. E eu achei melhor, que a espiritualidade, ela de alguma forma está sabendo das nossas dificuldades, não é? Mas, se vocês quiserem, podem deixar o nome da pessoa nos comentários do canal. Então, você vai assistir ao Evangelho no Lar, você já coloca o nome da pessoa nos comentários, tá? Algumas pessoas falaram que estavam com dificuldades de colocar o nome no comentário. Então, eu fui ver como faz, porque tudo para mim é muito novo. Estar aqui é muito novo. Então, eu descobri que é no final da página. Você tem que rolar toda a página até o final e lá embaixo vai ter um lugar para você fazer o comentário. Você coloca o nome da pessoa que você sabe que está precisando e faz naquela hora uma ligação com as equipes de Dr. Bezerra e acompanha o Evangelho no Lar. Tá bom? Então, antes de começarmos, não vamos esquecer do nosso copo com água, da nossa jarrinha. Então, nós vamos fechando os nossos olhos, fazendo aquela ligação amorosa com os nossos mentores individuais, nossos anjos da guarda, pedindo a presença deles aqui conosco. Saudamos as equipes de limpeza e defesa espirituais. Vamos permitindo a entrada deles pela porta da frente, com suas tochas luminosas, suas ervas aromáticas, queimando, higienizando todos os ambientes, deixando tudo preparadinho para a leitura do Evangelho dessa tarde. Vamos também nós nos preparando. Vamos fazendo uma ligação bem amorosa com Jesus, os olhos lindos azuis dele sobre nós, e dos planos superiores uma luz violeta adentra o topo da nossa cabeça, nos harmonizando todos os nossos corpos sutis. Uma luz bem amarela, forte como o sol do meio-dia, no centro de nossa testa, nos ajudando a fazer uma ligação com os nossos mentores e com Jesus, harmonizando a nossa mente perespiritual. Uma luz azul bem clarinha, como o azul do céu, envolve o nosso pescoço, principalmente a nossa garganta, dulcificando as nossas palavras, harmonizando tudo que vamos falar para os outros. Uma luz rosa e dourada envolve o nosso coração, harmonizando os nossos sentimentos e nos ajudando com o amor incondicional. Uma luz verde, brilhante como o verde das matas, invade o nosso estômago, harmonizando os nossos órgãos internos. Uma luz laranja como o pôr do sol, invade os nossos rins e ajuda a harmonizar todo o corpo material. E assim, já harmonizados e sintonizados à espiritualidade, vamos saudando o Dr. Bezerra de Menezes, seus médicos, enfermeiros e padioleiros do espaço. Vamos pedindo a eles que levem as nossas melhores vibrações a todos aqueles que conhecemos e que sabemos das necessidades. Muitos que o nome já está aqui no nosso coração, alguns os nomes já estão anotados nos comentários do nosso canal, mas Dr. Bezerra sabe tudo. Vamos pedindo essas vibrações para você que está nos assistindo agora. Que Jesus possa te envolver e que Dr. Bezerra possa te ajudar com as equipes queridas.
levando também para você as nossas melhores vibrações. E juntos, você e nós, vamos abrindo bem os nossos corações e oferecendo nosso ectoplasma, magnetismo. E essas equipes queridas vão levando a todos os 4 cantos do mundo, a todos que necessitam. Possam estar em hospitais, em casa, nos asilos, nos abrigos, aonde quer que estejam. Que as equipes queridas possam levar essas vibrações e que cada um possa receber conforme os seus merecimentos e suas necessidades. Vamos nos ligando a Francisco de Assis, exemplo de humildade. Vamos pedindo a Francisco que nos ajude com os seus exemplos de amor, solidariedade, fraternidade, amor ao próximo. Nesse momento em que a humanidade ainda está tão doente do coração. Ah, Francisco, nos ajude franqueando os teus campos floridos. Para aquele que não sabe, Francisco de Assis foi contemporâneo de Jesus. Recebeu um convite do mestre para segui-lo e aceitou, e ele só tinha 14 anos. Ao longo da tarefa apostólica de Jesus, se fez tão presente que quando Jesus desencarnou, foi a ele o pedido de cuidar de sua mãe Maria. E já bem idoso, quando desencarna, é conhecido como João, o Evangelista. Já na espiritualidade, recebe o pedido de Jesus para voltar à Terra, porque nós, como humanidade, já tínhamos esquecido daquele Evangelho simples, pé no chão, fraterno. E João aceita o convite de Jesus e volta. Renasce no século XII em Assis, na Itália, e recebe o nome de Francisco. Vamos nos transportando para esses campos aonde Francisco gostava tanto de caminhar, aonde ele gostava de reabastecer as suas energias com as energias da natureza. Era diretamente ligada a essa natureza que ele se sentia pleno. Conversava com os pássaros. É nesses campos floridos que nesse momento nos transportamos. Tiramos os nossos sapatos, caminhamos nessa relva úmida, verde. Sentimos o calor do sol no nosso rosto, o vento em nossos cabelos. Começamos a passear e sentir essa energia da natureza nos invadindo. As flores coloridas e aromáticas, o canto dos pássaros e o voo das borboletas. E nessa mágica nos tornamos crianças novamente e corremos alegremente por esses campos floridos. E de repente vemos lá embaixo uma casinha branca. Como crianças curiosas que somos, vamos até lá. A porta está aberta. E olhamos curiosamente no seu interior. E lá dentro, ao lado de um fogão a lenha, está uma jovem senhora. Ela nos vê, sorri para nós
e corremos ao seu encontro. Nos jogamos no chão ao seu lado, colocamos a nossa cabeça em seu colo e dizemos assim: Maria de Nazaré, Mãe Santíssima, me ajuda, Mãe, me envolve em teu manto de paz e de luz. Não permita que eu me sinta sozinho em mais nenhum momento de minha vida. E nos compreendendo profundamente, ela nos envolve em seu manto de paz e de luz. Nos sentimos aconchegados, amparados, amados. E com o envolto desse amor, ela nos leva até seu Filho amado Jesus. Vamos nos colocando de joelhos à frente do Mestre para agradecer pelo seu Evangelho de amor, por todos que enviam em seu nome para nos ajudar. Vamos agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui nesse momento. Obrigada, Mestre, pela tarefa. Que possamos cumprir humildemente o que nos cabe. E com Jesus, vamos ao Pai Criador, agradecendo pelo dom da vida, por tudo que temos e que somos, e pedimos licença para iniciarmos a leitura dessa tarde. O Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos antes de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos amados, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. E como eu faço todas as tardes, eu abro aleatoriamente o nosso Evangelho. E hoje caiu o capítulo 1, Não vim destruir a lei. Item 9, a nova era. É sensacional, né? Porque eu costumo dizer que o Evangelho que a gente abre é sempre dentro da lição que precisamos para meditarmos, para aprendermos e para pormos em prática. Existem esses 3 patamares. É por isso que abrimos o Evangelho, para aprender com Jesus. E aí, aqui no item 9 diz assim: Deus é único. E Moisés, o Espírito que Deus enviou a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer a sua revelação através de Moisés e dos profetas. E as dificuldades da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhes o sentido, porque postos em ação
em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus, nem por isso deixaram de ser o brilhante, maravilhoso da obra, como um farol que deveria iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. Então a gente entende que, como uma escola, as lições são dadas conforme a classe. Então, numa classe pré-escolar, é dado um tipo de conteúdo. Ao longo da primeira fase escolar da criança, ela vai aprendendo algumas coisas mais adiantadas. Já no colegial, as lições são um pouco mais difíceis até chegarem à universidade. Então não podemos querer que Deus ensinasse álgebra à criança pré-escolar, que vamos combinar que nessa época de Moisés as criaturas ainda não tinham o entendimento que hoje a humanidade tem no século 21. E mesmo assim a gente está vendo o que está acontecendo, não é verdade? Esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Então, naquela época, as criaturas ainda, como ele diz aqui no Evangelho, eram considerados semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento moral. Então, ainda era necessário que fosse apresentado um Deus punitivo, para que as pessoas pudessem obedecer e entender. Sua inteligência notável no tocante às coisas materiais, isso é a população daquela época, tá? Sua inteligência notável no tocante às coisas materiais e mesmo em relação às artes e às ciências, estava muito atrasada em moralidade. E eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitavam de uma representação semimaterial, como a que então lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Então, a gente sabe que no Templo de Jerusalém existiam, então, as oferendas, que eles chamam aqui de holocaustos. Não? Alguns animais eram sacrificados, o dinheiro era dado, então existia uma coisa material ligada à religião naquela época. O Cristo foi o indicador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está sujeita, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. Quer dizer, é mais uma ferramenta que Deus coloca nas nossas mãos para que a gente possa entender a espiritualidade, para que a gente possa entender o que é material, o que é espiritual. São chegados, olha só, essa lição foi ditada por um espírito israelita a Kardec em 1861. Tá? Então ele diz assim: são chegados os tempos
em que suas ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, que agitações e discussões a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade moral tocarão os espíritos e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhes abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela liga a religião à fé raciocinada. Então, tem a religião de um lado e a ciência do outro. E é por isso que hoje nós vemos que os cientistas mais nobres, os pesquisadores mais estudiosos, são aqueles que hoje são ligados extremamente à espiritualidade, porque eles afirmam que depois de usarem equipamentos de última geração para descobrir a subpartícula da matéria, que é uma coisa que só hoje, no século XXI, e com equipamentos ultramodernos, microscópios ultramodernos, atômicos, coisas que a gente nunca ia imaginar 50 anos atrás, então hoje nós temos, e o cientista consegue examinar a subpartícula da matéria e não consegue descobrir a fonte da vida. Ela continua lá, sem a menor explicação. Então, eles costumam dizer que quanto mais se estuda, mais se acredita em Deus. Que é por isso que ele diz aqui no final que o Espiritismo a concluirá, porque junta a fé e a ciência. A gente agradece a equipe espiritual que esteve conosco até agora, nos sustentando, inclusive para que a gente possa entender essas lições. Vamos juntos, então, pedindo a espiritualidade para fluidificar a aguinha do nosso copo, da nossa jarra, conforme as nossas necessidades. Vamos agradecendo a esse amor todo que recebemos, fazendo as vibrações finais em favor do bem universal, pela paz no planeta Terra, pelo Brasil, para que seja a pátria do Evangelho, pelo Evangelho do Mestre Jesus, como norma de conduta em cada lar e em cada coração. Vamos expandindo dos nossos peitos muito amor, como um farol de luz, como o sol do meio-dia, uma luz dourada. Vai invadindo toda a nossa casa, beneficiando todos que moram conosco. Vamos vendo que essa luz se expande, beneficiando todos que moram no mesmo prédio, na rua, no bairro, na cidade, no estado, no país. Vamos vendo o nosso país dourado de norte a sul. Vamos pedindo a Ismael que leve essa luz dourada ao coração de cada governante, para que possam ter boas resoluções ao povo brasileiro. Vamos expandindo essa luminosidade, vamos vendo a América do Sul, a América Central, a América do Norte, a Europa, a África, a Ásia, a Oceania. Vamos vendo polos Norte e Sul.
vamos vendo toda a Terra banhada nessa luz dourada e divina. Ela vai transmutando num violeta dourado e prata. Esse violeta é bactericida e antiviral. Vamos rogando a espiritualidade maior, a cura para o nosso planeta, a cura para a nossa humanidade, a cura de corpos, mentes e espíritos. Essa luz se transmuta novamente num verde bem clarinho e vai ficando aí até o nosso próximo evangelho como um curativo. E agradecendo mais uma vez, vamos dando por encerrada essa tarefa com a prece do Pai Nosso ditada pelo Espírito Doutor Espanhol, que é um dos mentores da Casa do Consolador, que diz assim: Pai Celestial, que no céu da minha alma se encontra, louvo o teu nome porque reconheço o teu amor e a tua misericórdia. Ajuda-me, Pai Celestial, a ser grato por tudo que eu receber. Ajuda-me a ser misericordioso com todos com quem eu cruzar. Ajuda-me a ver a tua face luminosa e esplendorosa de amor na pedra, no vegetal, no animal e no homem, para que eu o reconheça e o ame acima de todas as coisas. Dai, meu Pai, o pão do corpo a cada dia, e que minha fé sustente o meu espírito em todas as noites. Seja feita sempre a tua vontade e que eu cumpra o teu propósito agora e até a eternidade. Amém. Obrigada por terem nos acompanhado até agora. Amanhã estaremos no mesmo horário. E relembrando a vocês, se quiserem, podem colocar o nome das pessoas que necessitam então dos nossos comentários. Tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer.